cuidar da pessoa idosa é realmente algo que é sempre multidimensional. Do ponto de vista médico, o geriatra ele atua como um profissional que vai gerenciar a saúde do idoso, mas sempre tendo a noção de que saúde ela é construída muito além só do tratamento médico ali em si, né? Envolve questão de hábitos de vida, de valores pessoais e também do que a gente tem de melhores evidências em relação ao que traz benefício para a saúde, seja na saúde em si ou na vigência de alguma doença, alguma questão nesse aspecto. Então, o cuidado à pessoa idosa ele é sempre feito a muitas mãos, né? Inclusive a mão do geriatra, né? Nesse cenário, mas sempre considerando o que importa para esse indivíduo e quais são os valores pessoais ali envolvidos. Perfeito. Aqui no programa a gente fala sobre maturidade, mas muitas pessoas, principalmente lá em casa, acham que nós só falamos de idosos e não é. A gente tem repetido aqui, doutora, que os 30 é para você cuidar dos 60 e isso é para você. Eu tô achando você muito jovem para ter escolhido falar sobre a geriatria de uma forma com conhecimento tanto dentro das suas aulas e tudo mais, que você também é professora. O que te envolveu a seguir essa profissão? A questão de um cuidado assim verdadeiramente integral com o indivíduo, né, considerando a dimensão física, psicológica, espiritual, social, isso é algo que vem muito forte dentro da geriatria e é algo que sempre me atraiu. Dentro da geriatria a gente tem ali a possibilidade de pensar em nós mesmos, né, e na sociedade que a gente quer construir para o futuro. Foi bem feliz essa sua fala em relação à questão da preocupação com a faixa etária, porque o nosso corpo ele começa a envelhecer muito antes dos 60, né? Exatamente. A partir dos 30 anos, o nosso corpo já está começando a entrar no processo de um envelhecimento propriamente dito, e a gente cuidar disso hoje realmente favorece a gente lá na frente ter uma velhice com saúde, com independência, com autonomia, exercendo aquilo que é importante para nós. E você acha que isso é maturidade? Sem sombra de dúvida. Nós temos que falar sobre isso, né? Porque passa voando a idade. Gente, verdade. hoje você tem 15, amanhã você tem 30. Aí você tem 30, daqui a pouco você tem 60. E daí? E a vida não cuidou? espera. Não achou a Yara para poder te ajudar? Como é que a gente faz? Né? Nós temos que ter aí pessoas que realmente se preocupem com isso, né? Estamos num país envelhecendo rápido. Sem dúvida. Yara, nós estamos também na época do inverno. Como que a doutora vê o tratamento, o cuidado, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com o idoso? Excelente. Isso é uma questão importante porque o próprio envelhecimento ele favorece com que esses impactos do frio na pessoa idosa sejam mais intensos, né? A pessoa idosa ela vai ter um pouco mais de dificuldade de manutenção da temperatura corporal. Então a atenção aí nesse cenário é bastante fundamental. A gente sabe que com o frio aumenta ali o risco de eventos cardiovasculares, né? Infarto, AVC, porque esse indivíduo acaba tendo aumento ali, mais picos de pressão aumentados. A gente acaba às vezes tendo mais episódios de dores articulares, e fora outras questões ali que a gente acaba vendo o ano inteiro, mas que também vai vendo frio, questão de quedas, enfim. Que afeta mais nessa época. Então, realmente a gente precisa ter uma atenção especial nessa população no frio e alguns cuidados aqui vão ser fundamentais, né? O primeiro deles, e eu vou destacar porque a gente está numa realidade agora que não está tão favorável a esse cenário, mas que a gente precisa reverter isso novamente, é a questão da vacinação, né? Sim, com certeza. Vacinação é fundamental. A gente tem hoje vacinas para vírus respiratórios, para pneumonia bacteriana, então é fundamental que o indivíduo esteja com a vacina em dia. A questão também do cuidado com o corpo, né? Primeiro no sentido dos ambientes, né? Sempre que possível, se esse ambiente puder ser climatizado com um clima agradável, tanto melhor. Sim. Mas agasalhar esse indivíduo também é fundamental, né? Principalmente extremidades, então luvas, sapato, é fundamental gorro, né? A gente garantir que as extremidades ali estejam aquecidas. O cuidado com a hidratação também é muito comum nessa época. A pessoa idosa já sente menos sede, né? É natural. É verdade. E aí ela já toma pouca água no geral. E aí chega no inverno, que a sede diminui mais, já tem ainda uma redução da ingesta. Então a gente se atentar com a questão da ingesta de líquidos de uma forma geral, não só água, né? Chás nessa época do ano agora, né? Mais aquecidos, bebidas agradáveis é fundamental.
Cuidado com o calçado também, né? A gente mencionou sobre a questão das quedas, mas a gente observa que é muito comum, às vezes, o uso do calçado inadequado dentro de casa, principalmente, né? Aquela pantufinha que é super quentinha, confortável, mas que é só de enfiar o pé, que não prende Não tem ele uma no segurança, calcanhar. né? Exatamente. Então vai aumentar o risco dessa queda. E ali os cuidados em saúde em si, né? Então, sabendo que realmente pode haver ali um aumento do descontrole da pressão nessa época do ano, manter o cuidado médico ali regular para fazer esse acompanhamento, para fazer os ajustes necessários. Se A pressão sobe? Tende a subir. Tende a subir. Porque a gente faz uma vasoconstrição desses vasos, né, que estão na periferia do corpo, e isso acaba aumentando ali a resistência do coração para liberar esse fluxo sanguíneo. Então isso acaba aumentando diretamente, no caso, a pressão, né? Por isso as extremidades devem estar mais quentinhas. Sim, exatamente. Ai, gente, o frio judia, né? Exato. Meu Deus, olha, vou te contar. Nenhum excesso, para a pessoa idosa, nenhum excesso é bom. Nem o excesso de frio, nem o excesso de calor, por conta dessa dificuldade de regulação corporal.